Vamos lá, graça e paz, boa noite a todos que estão aqui na live, boa noite a todos que vão estar assistindo essa meditação. E mais uma vez estamos nós aqui, um grupo bom, umas 8, 10 pessoas na live, irmãos, queridos, e continuamos o tema que a gente já vem estudando há alguns dias, sobre salvação pela fé ou por obras. É um tema bastante controvertido. Nós vamos encontrar muita divergência e muita controvérsia sobre esse tema, sobre esse assunto. E é preciso mais do que nunca que a gente estude sobre ele. Aliás, a gente veio para esse tema dentro desse subtema, salvação pela fé ou por obras. A gente veio para cá, para esse assunto, lá do livro de Apocalipse. A gente está estudando sobre a igreja de Laodiceia, e a gente viu o Senhor falando sobre obras, com cada igreja. Conheço as tuas obras. Ou seja, conheço o teu modo de viver, estou observando sua conduta. Não só o que você faz na obra, não só o serviço, mas estou avaliando a obra, como você é como cristão, como você é como filho de Deus. E a gente passou a estudar esse tema. Diante disso, se Jesus está avaliando a obra de cada cristão, existe contradição entre Efésios 2, 8 e 9, e 10, que fala que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Há contradição desses dois versículos com 10, que fala que, ao mesmo tempo, somos salvos pela graça, pela fé, pela graça de Cristo, pela fé na graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz que somos salvos para viver em boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que os cristãos possam viver por ela. Então, sobre esse assunto, aí a gente já estudou sobre isso. Primeira lição, falando sobre o Apocalipse, o Senhor Jesus falando sobre obras no livro de Apocalipse. Foi o primeiro estudo sobre fé e obras. O segundo estudo foi Jesus falando também sobre obras e através de frutos, quando ele fala lá em Mateus 5, que ele avalia a árvore pelo fruto que ela produz, ou seja, ele está falando também de obras. E nós vimos vários textos sobre isso. A terceira lição sobre esse assunto foi Romanos, capítulo 1, 2, 3, depois capítulo 4, aliás, capítulo 6 e capítulo 8. O apóstolo Paulo falando sobre a salvação do Evangelho, o Evangelho, o poder de Deus, ele dizendo que não se envergonha do Evangelho, poder de Deus que salva. E aí a gente viu, o apóstolo Paulo fala que salva pecadores perdidos dentro da igreja, e como ele era um pecador perdido, mas dentro da igreja, e salva gente fora da igreja, que também está perdida no pecado, vivendo longe de Deus. Nós vimos sobre esses 3 ou 4 estudos sobre fé e obras, e hoje a gente ia continuar ainda falando, e vamos continuar falando com vocês sobre isso, mostrando mais alguns livros da Bíblia, trazendo para vocês mais bases sobre isso. Mas eu sei que alguns estão com dúvida. Alguns já me perguntaram aqui, irmão, diante de tudo isso que você está ministrando, eu estou com dúvida. Salvação é por fé, na graça de Cristo? É por obra? É só por fé? É fé e obras? Como é que é isso? E eu decidi, hoje, dar uma paradinha rápida e entrar nesse assunto, procurar dar uma resposta para vocês a essa pergunta: salvação é só por fé, na graça de Cristo? Exige obras também? E depois a gente vai continuar vendo outros textos, outros livros,
deixando claro esse assunto. E por que a gente vem já 3 ou 4 estudos sobre isso? Queridos, esse tema é um dos temas mais controvertidos do cristianismo. O apóstolo já escrevia isso lá. Ele já defendia a salvação pela fé. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Efésios, Colossenses, Hebreus e vários livros. O apóstolo Pedro fala sobre isso, vários apóstolos, Judas fala sobre isso. Então, essa questão da salvação, se é só por fé, se tem obras também, é uma questão controvertida. É uma questão controvertida. Deixa eu permitir alguns aqui. É uma questão controvertida. E é tão controversa que o apóstolo Judas, lá no começo da igreja cristã, e eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia aí, Judas não, Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, a gente vai ler Tiago, capítulo 2, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 2, e ao mesmo tempo, se puderem, dá uma olhadinha em Efésios, capítulo 2 também. Vocês vão ver que parece textos totalmente controvertidos. A gente vai ver Efésios 2, 9, 8, 9 e 10, e depois a gente vai para Tiago 2, e vocês vão ver que parece que está tudo controvertido. Efésios 2, a parte 8, 9 e 10, diz assim, na minha Bíblia: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E esses 3 versículos, os 2 primeiros, parece que está contradizendo com o último. Os 2 primeiros falam pela graça, e graça é favor não merecido. Pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido. Que graça é essa? Que favor não merecido é esse que nos salva? É o favor que Cristo fez por nós. Quem que merecia ir para a cruz e ser condenado pelos seus pecados? Cada ser humano, pecador. E para que nós não fôssemos para a cruz, Jesus foi para a cruz. Isso é graça. Isso é favor não merecido. Quem merecia ser condenado e ir para a cruz? O pecador, nós. Mas Jesus foi e morreu no nosso lugar. Por isso que é graça. Favor não merecido. É favor para quem não merece. Nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos o inferno por causa do pecado. Mas Deus nos deu a graça, o favor não merecido. Deus nos amou de tal maneira e falou para Jesus: filho, vai lá morrer no lugar deles, pagar o preço que eles teriam que pagar, e para que você possa salvá-los. Isso é graça. Então, essa é a graça que nós somos salvos. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E por meio da fé, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer. A graça é a parte de Deus. A parte humana, a fé. Não vem de nós. O que não vem de nós? Essa graça salvadora. Quem morreu por nós? Cristo. Nós não fizemos nada, foi Ele que fez. Foi Deus que fez, nos amando. E Jesus que fez, vindo aqui, dando sua vida por nós. Por isso, graça. Nenhum pecador podia fazer isso. O único sacrifício que podia salvar o pecador de uma vez por todas, apagar os pecados de uma vez por todas, só o sacrifício de Cristo, essa graça salvadora. Por isso que não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Foi Deus que deu Jesus, foi Deus que deu essa salvação. Então, essa parte é gratuita. Nenhum pecador precisa fazer nada por isso. Essa parte é gratuita. Essa salvação, a morte de Cristo na cruz, ninguém podia fazer isso, ninguém pode fazer, só o sangue de Cristo podia e pode purificar o pecador. Então, essa graça salvadora é dádiva de Deus. Mas não vem de obras para que ninguém se glorie.
Por que o apóstolo Paulo está falando que não vem de obras para que ninguém se glorie? Porque Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso e também para a igreja de Gálatas, ele está defendendo a salvação pela graça, porque os judeus cristãos se converteram ao evangelho e eles, ao se converterem, começaram a trazer para o cristianismo as obras da lei mosaica. Trazer, exigir e pregar e trazer para o cristianismo que os cristãos tinham que guardar algumas das obras da lei mosaica. Por exemplo, se você continuar lendo do versículo 12 em diante aqui de capítulo 2 de Efésios, ele vai falar da circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma marca dos judeus. Para que alguém fosse judeu, Deus exigiu que o povo judeu, começando com Abraão, tivesse uma marca que pertencia a Deus, propriedade de Deus. E que marca era essa? Todos os descendentes dos judeus tinham que circuncidar ao 8º dia. O bebê do sexo masculino, ao 8º dia era circuncidado. Era feita uma cirurgia, que a gente chama hoje de cirurgia de fimose, no aparelho sexual masculino, que é feita a retirada do prepúcio. Isso era uma marca do povo judeu. Todo judeu tinha que passar pela circuncisão. Se não fosse circuncidado, não era judeu. E várias outras leis contidas nas leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Mas é preciso compreender que no Monte Sinai, Deus passou para Moisés 3 tipos de lei. As leis morais, os 10 mandamentos. O que o ser humano devia fazer ou não fazer. Amar a Deus, amar o próximo, não matar, não cobiçar, não roubar, e por aí vai. Leis morais. Deus deu também as leis religiosas. O templo, o sacerdócio, os levitas, como é que era o culto, como é que era o sacrifício pelo pecado, levar o animal, sacrificar o animal, qual tipo de animal, como é que era feito o sacrifício. Então, tinha toda a legislação com relação à parte religiosa. E havia ainda as leis relacionadas ao direito civil, herança, casamento, bens, que muitas nações trouxeram para o direito das nações. Várias leis do direito civil tirada lá da lei mosaica. Então, a lei mosaica compreendia 3 tipos de lei: lei moral, lei religiosa e lei civil. Foi o que Deus deu para Moisés. Agora, o que Paulo está falando aqui? Qual lei ele está dizendo? Qual obra? O que é que o povo judeu estava exigindo aqui? Que guardasse a lei cerimonial, a parte religiosa. Que continuasse com a parte religiosa. Ora, mas a parte religiosa não salvou ninguém. Tanto é que vem Jesus e substitui toda a parte cerimonial, toda a parte religiosa. Agora não é mais o sangue de animais, é o sangue de Cristo. Agora não é mais... Naquela época, só o sacerdote podia entrar dentro do santuário, porque os outros não podiam. Os outros só podiam chegar perto do santuário, mas não podiam chegar diante de Deus por causa do pecado. Através de Cristo, o pecado é tirado e todos nós podemos chegar a Deus. Então, acabou o sacerdócio, como era no Antigo Testamento. O sacerdócio hoje é diferente. Hoje, no Novo Testamento, cada cristão é um sacerdote. Naquela época, era só alguns que eram sacerdotes. Então, houve uma mudança profunda na interpretação da lei. E os judeus novos convertidos, que Paulo está falando aí na igreja de Éfeso, eles queriam arrastar toda essa legislação para o cristianismo. E Paulo vai explicar o que é a graça de Cristo. Por isso que aparenta uma contradição. Ele fala, pela graça sois salvos, pela fé, não vem de vós, é dádiva de Deus. Só que no versículo 10 ele fala, mas por outro lado, somos salvos, somos criados para boas obras,
somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, ou seja, quem aceita Cristo, crê na obra salvadora de Cristo e aceita Cristo, nasce de novo, é criado em Cristo, uma nova criatura, para andar, para viver as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Parece a contradição. A parte anterior está dizendo que a salvação não é por obras, e o versículo 10 está dizendo que nós somos criados para andar em boas obras. Então, a salvação em Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz, só Ele faz. É por fé. A graça salvadora, nenhum pecador pode fazer. É a parte de Deus, é a parte de Cristo. Então, essa parte é gratuita, é por fé, ninguém de nós, nenhum ser humano pode comprar. Não existe obra nenhuma que pode ser feita para essa salvação que Cristo fez, de dar a sua vida para tirar os pecados. Agora, depois de salvos e nascidos de novo e trazidos para o reino, ele está dizendo que nós somos criados em Cristo para praticar boas obras. Então, ao mesmo tempo, o evangelho não é por obras, ou seja, a parte de obras de Deus, nenhum ser humano pode fazer, a parte da cruz só Cristo fez, e só ela salva. Agora, depois de salvo, cada cristão deve praticar boas obras. Para salvação, não, mas porque já é salvo. Porque já é salvo, deve viver em boas obras. E daí vem a terceira questão. E se um cristão, nascido de novo, está na igreja e não está praticando as boas obras, pode perder a sua salvação? Nós vamos entrar nesse assunto nos próximos estudos. Vamos para a palavra, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mas, agora, vamos para Tiago. Vamos ver a contradição maior ainda com Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Apóstolo Tiago falando para os cristãos. Versículo 14, Tiago 2, 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, mas estremecem. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada. E aí se cumpre a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e por isso foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados, olhando para esse texto, parece que é mais uma contradição. Parece que o apóstolo Tiago está divergindo totalmente de Paulo. Ele, na concepção dele, fé sem obras está morta. Na concepção dele, para poder provar que tem fé, tem que demonstrar obra. Porque, na visão dele, fé que não tem obra é morta. Ele diz, você vai provar que tem fé sem obra? Eu vou provar para você que eu tenho fé com as minhas obras. E aí ele cita 2 exemplos. Ele fala, vou citar o exemplo de Abraão.
A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. É verdade. Mas por que ele foi justificado pela fé? Antes dele crer, quando Deus falou para ele, Abraão, sacrifica o meu filho. Sacrifica o teu filho a mim. Eu quero ver se você tem fé. Ele não questionou. Ele pegou o filho, pegou um empregado, pegou lenha, caminhou 3 dias, foi até o monte e lá fez um altar, amarrou o filho, colocou em cima do altar, ia imolando, matando o filho, como Deus tinha pedido. E daí Deus brada do céu e fala, não precisa sacrificar agora, você confirmou a sua fé, você comprovou que você tem fé. É isso que Tiago está dizendo. Ele foi justificado por fé? Foi. Ele creu. Mas, ao mesmo tempo, ele confirmou a sua fé com obras. Qual obra? Obedecendo a Deus. Sacrifica o teu filho. Vai lá e oferece em sacrifício. Ele foi lá e ofereceu em sacrifício. Ou seja, fé sem obediência é morta. E aí vem a pergunta. E a graça de Deus? A salvação pela graça. Uma salvação que só fala de fé. Um evangelho que só prega a fé para as pessoas, mas que não fala de obra, não fala de obediência, não fala de pecado, não fala que o cristão deve, como nós vimos na última lição, lá em Romanos 6, o Paulo fala, ora, fomos salvos pela fé, pela graça de Cristo, ele fala, porventura vamos continuar no pecado? Ele pergunta, vamos continuar no pecado? Se nós somos arrancados do pecado, ele ensinou lá no capítulo 1 que o pecado é algo tão terrível, que Deus tem ódio. Nós vimos aí o Paulo mostrando que no capítulo 1, que Deus está irado com os seres humanos, seja religiosos ou sem religião, por causa do pecado. E no capítulo 1 de Romanos, ele enumera pelo menos 18 ou 20 tipos de pecado que Deus está irado com o ser humano. E Jesus veio para apagar esse pecado e libertar o pecador. Agora, como que uma pessoa que crê nessa graça salvadora vai a Cristo para se libertar do pecado e busca o perdão e a salvação em Cristo e continua vivendo o mesmo pecado, a mesma vida, a mesma situação, a mesma conduta, o mesmo modo de viver que vive as pessoas do mundo que não conhecem a Deus? Que cristianismo é esse? Que fé que é essa? Então, é isso, queridos, que nós estamos estudando. Por isso que lá na igreja de Laodiceia, o Senhor fala, eu estou a ponto de vomitar essa igreja da minha boca. Uma igreja morna. E por que morna? Misturada, um pouco de Deus, um pouco do maligno, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de verdade, um pouco de mentira, um pouco de princípio de Deus, um pouco de princípio do mundo. Tem um pouco de Deus, mas não vamos levar muito a sério a Bíblia, não. Vamos fazer mais ou menos. Fazendo mais ou menos já está bom, até porque nós somos salvos pela graça de Deus, foi amor de Deus, Deus é amoroso, nós somos pecadores e a salvação é por graça, e a gente pode viver mais ou menos. Esse tem sido o evangelho que barateia a graça de Deus. Mas esse não é o evangelho verdadeiro. Então nós precisamos entender isso, queridos. E eu quero concluir essa primeira parte. Para depois a gente entrar nas perguntas e nas dúvidas de vocês. Eu quero concluir essa primeira parte falando para vocês de que tanto Efésios 2, 8 e 9, falando da salvação pela graça, por meio da fé, não vem de obras. E a salvação que Tiago está mostrando é a mesma salvação. Só que Paulo está mostrando que não precisa guardar as obras da lei relacionadas às exigências religiosas, os sacrifícios de animais, a circuncisão, o sacerdócio, todas aquelas exigências da lei mosaica ligadas à religião, à parte religiosa. Agora, a lei moral de Deus não foi alterada. Deus não abre mão de seus princípios.
Então, nós precisamos entender isso. Então, Tiago está falando, já por outro lado, para cristãos dentro da igreja que entendia, já que a salvação é por fé, é por graça, então podemos viver de qualquer jeito. É isso que Tiago está falando aí. E eu concluo, chamando a atenção de vocês para Tiago, eu li o 2,14, mas o Tiago 2,14, mas olha o 2,8, ele diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, está falando para a igreja cristã, se vocês cumprirem conforme a Escritura, a lei real, e aí ele cita que lei real é essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês vão fazer bem. Mas se vocês fazem acepção de pessoas, vocês cometem pecados. E vocês vão ser redarguidos, julgados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque a mesma lei que disse não cometerás adultério, disse também não mate, para não ser transgressor da lei. E aí ele fala: assim falai e assim procedei, porque vamos ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós também vamos ser julgados pela lei de Deus. A lei da liberdade é da liberdade em Cristo, dos princípios morais de Cristo. E ele traduz os 10 mandamentos lá em Mateus 5, 6 e 7. Então, queridos, precisamos compreender isso. E por isso que ele vai falar do versículo 14 em diante de fé e obras. Agora, olha que interessante. No capítulo 4, ele mostra a situação desses cristãos que ele estava pregando essa carta. Capítulo 4 de Tiago, ele fala para esses irmãos assim: de onde vêm as guerras e as pelejas de vocês? Os cristãos estavam se matando entre eles. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso? Dos vossos deleites que guerreiam nos vossos membros? Vocês cobiçam e nada tendes. Matam, sois invejosos e nada podeis alcançar. Vocês combatem, guerreiam e nada tendes. E não tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis. E por que não recebe? Porque pede mal. E por que pede mal? Pede para gastar nos vossos deleites, nos vossos prazeres, nos prazeres da carne. E aí ele fala: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. Ou seja, ele está mostrando que essa igreja, esse cristianismo aqui, queria viver pela fé, longe dos princípios de Deus, se matando. Ele chega a chamar de adúlteros e adúlteras. Ou seja, estavam vivendo um cristianismo cometendo adultério espiritual. O que é o adultério? É a traição. É alguém que tem um compromisso com um cônjuge e trai esse cônjuge com outra pessoa. Esses cristãos aqui estão traindo Deus com o mundo, traindo Deus com as coisas do mundo, traindo Deus com o maligno, trocando Deus pelo pecado. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele fala: vocês não sabem que a amizade do mundo, viver no mundo, viver igual ao mundo, copiar o mundo, é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Ele está falando de uma salvação que precisa ter obra, precisa ter testemunho. Quem foi salvo, arrancado do mundo, não pode continuar vivendo mais como vive o mundo. E Deus tem princípio. E é isso que nós estamos estudando e passando para vocês. E aí ele fala assim: vocês não sabem que o Espírito Santo que habita em vocês tem ciúme? Ou seja, se nós temos o Espírito Santo tem ciúme. Ele não quer habitar num templo sujo. Ele não quer habitar num templo, num coração, que ao mesmo tempo que tem Deus, traz o pecado para dentro desse templo. Esse templo tem que ser purificado e viver em santificação todos os dias. Todos os dias nós temos que estar olhando como estamos vivendo e fazendo uma retrospectiva, olhando para a palavra e dizendo: Senhor, me purifica, me perdoa, me lava. Santificação é um processo contínuo, nós vamos ver nos próximos estudos que santificação, essa salvação, é um processo que começa na conversão e vai terminar no último dia, no dia que nós saímos dessa terra. Fomos tirados daqui ou pela volta de Cristo, ou se fomos chamados antes.
a estar com Cristo. E aí ele fala, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Por isso está escrito, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Ou seja, resista ao diabo, às tentações, ao pecado, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. E vós, que tem duplo ânimo, purificai os corações. O que é um cristão de duplo ânimo? Na mesma hora que está do lado de Deus, está do lado do mundo. Na mesma hora que está vivendo a palavra, está quebrantando a palavra. É duplo ânimo. Dupla personalidade espiritual. Cristianismo misturado, é igual está lá na igreja de Laodiceia. Um pouco frio, um pouco quente, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de santo, um pouco de profano. E o conselho é: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então eu concluo, queridos, essa primeira parte, falando de salvação pela graça, e salvação pela graça mediante a fé, e que é realmente pela graça de Cristo, a primeira parte, a parte de Deus, só Ele faz. A salvação em Cristo, a parte de Cristo, ninguém vai poder fazer. É só Cristo que pode fazer. Então, a parte de Cristo já foi feita, essa é completa, perfeita. Essa ninguém precisa comprar, não pode comprar, não tem como comprar. Essa é gratuita. Agora tem a parte do pecador. Tem a nossa parte de crer, de aceitar todo esse plano de salvação. Todo esse plano que está aqui esboçado para nós. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para viver boas obras. Então, meus queridos, era isso.